redação, a gente vai começar a falar sobre poema, tá? Que é um gênero literário também, que a gente não produz tanto poema, mas é um assunto muito importante, de extrema importância para que a gente conheça as suas características, como é que se elabora, qual a diferença do poema para um texto como uma crônica, por exemplo, uma fábula, por exemplo, quais as características principais, o que difere o poema de outros tipos de texto, tá certo? Então, se eu fosse definir para vocês o que é poema, é um estilo de texto, é um tipo de texto que tem como função principal passar uma mensagem de forma emotiva, passar sentimentos, tá certo? Tem sempre um eu lírico e um poema. O que seria um eu lírico? Eu lírico é a pessoa ali que está no poema que o poeta, o escritor, está retratando, certo? Então, seria como se fosse um personagem, ok? Só que é bem diferente na questão dos textos narrativos, que vocês já estão acostumados, porque o eu lírico, geralmente, não é caracterizado por nome, por situações que a gente está acostumado a fazer e a ver, ler nos textos narrativos, certo? Esteticamente falando também, o poema ele é diferente, a gente consegue identificar ele logo de cara, porque a forma com que ele é escrito e que ele é colocado no papel é bem diferente. Geralmente o poema está centralizado, ele é dividido em versos, em estrofes, geralmente ele tem rimas, certo? Então, a maioria dos poemas são rimados. Nem todos são, não é obrigatório, ok? Existem poemas que não possuem rimas, e mesmo assim não deixam de ser poemas, nem deixam de ser inferior ao que tem rima, nada disso. Isso aí depende muito do assunto do poema, do poeta, da intenção do poeta, de estar fazendo aquele texto, aquele poema, de estar elaborando tudo aquilo. Mas é muito importante a gente ter sempre em mente que o poema ele precisa, certo? Ter um conteúdo e ser expressado de forma mais emotiva, de forma mais sentimentalista, tá? Precisa sim ter um título, possui título sim, tá? Tem a questão dos versos, das estrofes, a questão da quantidade de versos e de estrofes depende muito do autor, de quem está fazendo o poema. Existem poemas que são mais curtinhos, existem poemas que são bem mais extensos. Isso aí fica a caráter de quem está realmente elaborando o texto. Elaborar esse tipo de texto é um pouco mais complicado, mais delicado, porque requer muitos detalhes. Eu preciso pensar num tema, eu preciso passar esse tema para o papel de uma forma mais sentimentalista, de uma forma mais emotiva, eu preciso demonstrar os sentimentos do eu lírico dessa forma, eu preciso me preocupar com a estética. Se for um poema rimado, eu preciso fazer uma rima que seja agradável, que seja adequada. Eu preciso também me preocupar com quantos versos e quantas estrofes o meu poema vai ter, tá? Então, olha só quantas coisas eu tenho que me preocupar. Diferentemente no texto narrativo, por exemplo, que a minha preocupação é só em elaborar uma história, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado e muita atenção e muita concentração para fazer esse tipo de texto, que não é tão fácil assim. É muito comum também, nesse ramo da literatura, da poesia, tá? Que alguns escritores, que alguns poetas assinem os seus poemas com pseudônimo. O que seria pseudônimo? Pseudônimo é um nome fantasia, tá? É um nome fictício que algum autor, escritor, cria para colocar lá, para assinar a autoria do seu poema, tá? Então, é como se eu fosse uma poeta, escrevesse poemas e assinasse como Bianca, por exemplo. Meu nome não é Bianca, meu nome é Priscila, mas para escrever poemas eu tenho esse pseudônimo, tá? Eu tenho esse nome fantasia. E isso é muito comum nesse meio da poesia, da literatura. Então, sobre essa estrutura, tá? Que a gente está trabalhando agora da poesia, a atividade que eu vou deixar para vocês vai ser para fazer uma produção de uma poesia, tá? E precisa, eu sempre falo isso em todas as produções que vocês fazem, mas sobretudo quando a gente fala de poesia, requer muita criatividade, tá certo? Então,
criatividade para achar rimas legais, criatividade para transformar aquele assunto que você está pegando em algo sentimental. Por exemplo, essa fase que a gente está vivendo agora esse mês é São João, né? A gente vai passar um São João um pouco diferente do que os anos anteriores, mas é o que temos para esse ano. Então, se o tema que eu vou trabalhar é São João, como é que eu vou trabalhar com São João em um poema? Então, a gente pega o tema, escolhe alguns recortes, alguns assuntos dentro desse tema que eu possa colocar um pouco de sentimento, de emoção, certo? Para que realmente fique algo bonito de se ler, tá? Então, foi só um exemplo que eu dei para vocês, mas sobre a questão da temática, vai ficar tudo explicadinho na atividade, tá certo?